Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Guará nesta quarta-feira, 11 de novembro. Vamos aos destaques de hoje. A gente divulga na edição de hoje, aqui no Jornal da Guará, o inquérito sorológico. 38% da população maranhense já teve contato com o coronavírus. Os índices apontam uma situação ainda mais preocupante. Caiu o número de pessoas que usam a máscara. As amostras apontaram ainda que 43% da população que foi infectada pelo coronavírus utiliza o transporte coletivo e 41% das pessoas que tiveram que utilizar a fila de bancos para receberem o auxílio emergencial também foram diagnosticados com a doença. Eleições municipais, forças de segurança estadual e federal entram em reunião para os últimos detalhes na cobertura do processo eleitoral. Prefeitura de São Luís e IPHAN realizam a entrega da Praça João Lisboa, Largo do Carmo e todo o entorno da região no centro histórico da capital. Tudo isso e muito mais, agora no Jornal da Guará. Jornal da Guará de hoje começa falando e dando destaque à coletiva de imprensa, onde foram apresentados os dados do inquérito sorológico. 38% da população já teve contato com o vírus e a Secretaria apresentou dados e informações que merecem grande atenção. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Saúde e revelam que 38% da população maranhense já teve contato com o coronavírus. O resultado foi coletado na segunda fase do estudo sorológico de infecção por Covid-19 e 4.600 pessoas foram testadas. Na primeira etapa, das 3.300 pessoas que passaram pelo teste, 40% da população apresentou anticorpos contra o coronavírus. Cada indivíduo incluído no nosso estudo foi entrevistado, ou seja, a função do nosso entrevistador foi a realização de uma entrevista e preenchimento de um questionário através de um aplicativo EpiCollector, que foi adaptado à nosso inquérito atual pela inclusão de novas informações, tais como recebimento de auxílio emergencial, uso de transporte coletivo e caso a disponibilidade da vacina Covid-19 fosse realizada, se ele usaria ou não. As amostras apontaram ainda que 43% da população que foi infectada pelo coronavírus utiliza o transporte coletivo e 41% das pessoas que tiveram que utilizar a fila de bancos para receberem o auxílio emergencial também foram diagnosticados com a doença. São locais que registram grandes aglomerações e, apesar do baixo risco, a Secretaria de Saúde não descarta uma segunda onda de contaminação da doença. A gente não pode descartar uma segunda onda no estado. Já temos informações suficientes para dizer que ela vai acontecer? Não temos. Então a gente queria tranquilizar por um lado, mas as atitudes da sociedade não podem levar a gente a aumentar esse risco. Os índices apontam ainda uma situação mais preocupante, é que cresceu o número de pessoas que deixaram de usar a máscara. No início da pandemia, 65% dos maranhenses usavam a proteção. Em agosto, o índice caiu para 56% e em outubro, apenas 42% da população estava utilizando a máscara. A gente sabe que a máscara reduz a transmissão e reduz a probabilidade de ocorrência de forma grave e também aumenta a proporção de assintomáticos, o que é bom, porque a pessoa vai se imunizando, né, sem ficar doente. Isso é um resultado muito ruim. O início do período chuvoso também traz uma preocupação. É que com a mudança de clima, aumentam os casos de síndromes gripais e de internações nas unidades de saúde. Continuar pedindo para a população manter essas medidas de distanciamento, etiqueta de higiene e o uso de máscara. Isso é fundamental para a gente combater não só a Covid, mas também as outras viroses. O assunto agora é para quem está endividado. Serasa anunciou que vai liberar 10 milhões de dívidas que podem ser quitadas por apenas R$ 50. Esta ação vai acontecer no Feirão Serasa Limpa Nome e segue até o dia 30 de novembro. Endividamento.
Muitos fogem dele, mas poucos têm conseguido de fato se livrar. Na pandemia, então, o número de endividados subiu muito. Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no mês de julho mostrou que o número de famílias com dívidas passou de 66,2% para 67,4%. No mês seguinte, muitos conseguiram negociar e retomar os pagamentos da dívida, mas em proporção muito tímida. Essa é a vontade deste senhor. Antes, porém, espera voltar ao mercado de trabalho. Até agora, no momento que o desemprego está, entendeu? Mas, se Deus quiser, se eu conseguir meu emprego, conseguir meu benefício, eu vou pagar parceladamente. Para muita gente, a dívida pode ser saldada com R$50. Parece algo meio surreal, mas essa é a proposta do feirão Serasa Limpa Nome, que chega à 26ª edição. A Serasa espera liberar 10 milhões de dívidas. Assim, a empresa pretende ajudar o maior número possível de brasileiros a regularizar sua situação financeira e limpar o nome, para voltar a ter acesso a crédito. Aí, o consumidor vai respirar aliviado. Mas é importante observar que ele deve evitar novos endividamentos. Como? Primeiro, só fazer gastos dentro daquilo que ganha e se for realmente necessário. Avaliar se o que nós queremos comprar é realmente necessário, se ele precisa ser comprado hoje, se nós temos como pagar e se, sendo financiado, ele cabe no nosso bolso, né? Porque tem outras prestações, outros compromissos. Pesquisar antes de comprar, né? Pagar o total da fatura de crédito. Não faz nenhum sentido você ir no rotativo do cartão de crédito, porque é das taxas de juros mais altas do mercado. Decidiu comprar? Pesquise. Opte pelo pagamento à vista. Caso não seja possível, saiba que quando a fatura chegar, é melhor pagar ela no valor total. É possível pagar à vista e pedir o desconto, porque ele é possível, né? Às vezes os vendedores dizem que não é possível, mas há sempre uma outra loja que possa ter uma flexibilidade maior. Com essas dicas, você vai ter a vida tranquila, parecida com a deste aposentado. Toda economia é possível. A gente deve lutar para ver se a gente consegue desviar um pouquinho aquilo que é supérfluo. Então a gente fazendo isso aí, eu pelo menos tive. A pandemia, minha família teve, mas a gente se recuperou sem precisar de muito gasto e ninguém precisou, graças a Deus, ir para a UPA ou para o hospital. Recuperamos em casa. E nós fomos todos bem, graças a Deus. Números, uma coisa difícil. Nós vamos ao intervalo e daqui a pouco você vai ver aqui as informações das eleições 2020. É um instante só. Hoje, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão realizou uma reunião com as forças de segurança do Estado, incluindo também as forças federais. Desta reunião sairá o plano de ação para a cobertura das eleições 2020, com a participação do Exército em 98 cidades. A reunião na sede do Tribunal Regional Eleitoral contou com as forças de segurança de todas as instâncias. O presidente do TRE, desembargador Tairone Silva, tem coordenado os trabalhos do grupo. Para ele, as eleições deste ano devem acontecer em clima de normalidade. A mensagem para o eleitor é aquela mensagem de sempre, né? Que o eleitor reflita, exerça seu direito de votar, exerça seu direito de cidadania com tranquilidade, naturalmente, verificando o seu candidato. O eleitor, a hora que ele vota, ele está transferindo um direito que ele tem, um poder que ele tem, que é o poder que vem do povo, que emana do povo. Esse poder ele está transferindo ao seu candidato, que vai lhe representar na Câmara Municipal. A reunião desta semana foi para alinhar os últimos detalhes da atuação de cada força. As polícias militar e civil, por exemplo, apresentaram como vai funcionar o esquema de patrulhamento e combate à famosa boca de urna ou qualquer outro crime eleitoral, a fim de que seja garantida a lisura do processo. O planejamento já está sendo feito já há bastante tempo em relação à aproximação do pleito eleitoral, em razão da necessidade de um trabalho mais delicado e efetivo em relação às eleições municipais e a questão da pandemia. Então, nossas forças policiais, tanto Polícia Militar quanto Polícia Civil, já
estão deslocando para o interior do estado, né? Várias unidades já deslocaram, unidades com até 15 dias já de antecedência, justamente para isso, para garantir a ordem pública, garantir a segurança dos cidadãos e que as eleições ocorram da melhor forma possível. Além das forças locais, as forças federais vão atuar no sistema de segurança. Nessa reunião nós vamos checar toda a logística, ver aí a programação de cada força, de cada instituição, das polícias, militar, a Polícia Federal, Polícia Civil, o Exército, Marinha, Aeronáutica, Força de Bombeiro, Corpo de Bombeiro, enfim, todas as forças que estão trabalhando conosco na eleição. Hoje é um dia de checagem final, saber como é que estão preparados, saber como é que vai ser o deslocamento, que dia se inicia esse deslocamento, como é que vão atuar nos locais de votação. Muito bem, chegou a hora de continuar com essas informações das eleições municipais e já estamos aqui com o advogado Sérgio Melo, especialista em direito eleitoral. Advogado, muito bem-vindo ao Jornal da Guará. A gente dá essa continuidade, essa sequência de informações ao nosso telespectador e a gente quer falar de prazos, né? Hoje já é quarta-feira, já estamos bem próximo aí do domingo, dia das eleições. O que a gente tem aí? Existe um prazo para a campanha no rádio e na TV que se encerra amanhã, não é isso? Os principais prazos que a gente tem agora é que se encerra amanhã a campanha de debate na televisão, a campanha política, mas a campanha de rua, ela efetivamente vai até um dia antes da eleição. Hoje é quarta, certo? Na quinta, na sexta, eles podem continuar fazendo comícios, né? Porém, no sábado, que é um dia antes da eleição, eles somente podem soltar os jingles e fazer caminhadas. Não podem fazer discursos, não podem fazer os chamados comícios, muito menos showmícios, porque esses já estão proibidos pela legislação eleitoral há bastante tempo. Debates podem ser realizados até a sexta-feira à noite, que é o tradicional último debate. Sim. E em relação a pesquisas eleitorais, as pesquisas podem ser divulgadas até um dia antes da eleição e no dia da eleição, até o encerramento da votação, pode ser realizado as pesquisas que foram colhidas antes. Mas aquela tradicional pesquisa boca de urna, essa só que é realizada no dia da eleição, durante a votação ali, durante o dia da votação, ela só pode ser divulgada após as 17 horas. Quando é eleição presidencial, apenas depois das 19 horas, que tem aquele fuso horáriozinho. Sim. E, em resumo, são os principais prazos agora, né, nessa reta final de campanha. Eventuais ações judiciais têm os seus prazos próprios, têm a sua própria vida, né, temporal. Do TRE. Porque entra com recurso, entra com uma liminar, vai para Brasília, volta, enfim, é a justiça, como a justiça... Rapidamente falando sobre os prazos na internet, a gente percebeu que houve essa mudança, uma participação maior do político nos canais, né, digitais, WhatsApp, redes sociais como o Twitter, como o Instagram, Facebook. Nesses locais, a campanha, ela tem uma diferença em relação àquela campanha corpo a corpo? Bem, as regras são as mesmas, vai até o penúltimo dia, só que não pode fazer comícios, mas pode haver a divulgação do jingle, como já está acontecendo, pode haver a distribuição de material físico, então também pode ter a distribuição de material eletrônico, mas até às 22 horas. E no dia da eleição não pode de forma alguma, nem presencialmente, nem muito menos pelas vias digitais. Se caso aconteça, configura-se aí um crime eleitoral? É uma prática ilegal eleitoral que será punida nas medidas legais. As sanções é que o candidato pode vir a perder o mandato caso eleito? Pode haver aí, a depender somente do tamanho como isso acontece, da proporção como esse ilícito vai acontecer, ele pode chegar a perder o mandato, caso eleito, ou pode pegar apenas uma multa. Pela avaliação que o senhor está vendo aí, acompanhando diariamente o desenrolar dos candidatos à prefeitura, também os vereadores, como é que o senhor acha que ele deve se comportar? É difícil presumir, mas dentro desses dias todos, o senhor vem acompanhando aí diariamente esse trabalho político. Qual é a sua previsão aí? Infelizmente, o modus operandi da política maranhense
não foi renovada para essas eleições. As práticas condenáveis continuaram a existir durante todo o período de campanha, de pré-campanha, então eu só posso supor que elas continuarão no dia da campanha. E a principal é a questão da compra de votos, certamente haverá repressão, alguns serão pegos, outros não serão pegos, e também teremos a velha prática que eu considero, inclusive, uma barbaridade, que é jogar santinhos pelas ruas, espalhar, sujar a cidade. Isso certamente vai acontecer. O que eu desejo sempre, como cidadão, é que a polícia e os órgãos de fiscalização, eles reprimam da maneira adequada e quem pratica esse tipo de ato deve receber as reprimendas legais. Muito obrigado. O nosso comentarista aqui, o advogado Sérgio Melo, a gente vai estar acompanhando essas discussões, agradecendo sempre a sua participação conosco, que vai estar aí durante esses dias das eleições. Muito obrigado. Tamo juntos. Bom, e a gente segue aqui com o Jornal do Aguará. Fique agora com a agenda da atividade de campanha dos candidatos à Prefeitura de São Luís na tarde e noite desta quarta-feira. Bira do Pindaré, do PSB, à tarde realizou caminhada no bairro Parque Timbiras. À noite realiza caminhada no bairro Coroadinho e região. Duarte Júnior, do Republicano, suspendeu a agenda de campanha por conta de uma indisposição. Eduardo Braide, do Podemos, à tarde e à noite, realizando carreata na zona rural de São Luís. Franklin Douglas, do PSOL, à tarde realizou panfletagem na Praça Deodoro e bandeiraço na Avenida Beira-Mar. À noite, o candidato participa de reunião de mobilização dos vereadores. Ert Dias, do PSTU, participou de embate em programa de TV e agora à noite realiza caminhada e panfletagem no bairro Cidade Operária. Geisael Marques, da Rede, à tarde realizou carreata no centro e na Avenida Guajajaras, com a concentração no estacionamento do Reviver. Às 7 da noite participou de culto na Assembleia de Deus, nos bairros Maracanã e Pedrinhas. Neto Evangelista, do DEM, à tarde realizou carreata no bairro São Raimundo, com a concentração na rua São Jerônimo. Rubem Júnior, do PCdoB, ao meio-dia realizou carreata nos bairros Angelim, Bequimão, Rio Anil e Vila Palmeira. No horário de 1h10, participou de embate em programa de TV. À tarde, realizou caminhada nos bairros Madre Deus, Lira e Macaúba. Agora à tarde, realiza 3 grandes carreatas nos bairros Recanto dos Vinhais, Altos do Calhau, Parque Shalom e Parque Atenas. Também realiza carreata nos bairros Turu, Chácara Brasil, Sol e Mar, Divinéia e Vila Luizão. E encerra a agenda com a carreata nos bairros Coab e Coatraque. Silvio Antônio, do PRTB, à tarde realizou reunião com empresários, apoiadores e caminhada com panfletagem na Feirinha Livre do bairro Vinhais. À noite tem reunião com apoiadores no bairro João de Deus e live no Instagram. Iglesio Moisés, do PROS, à tarde realizou compromissos no comitê. Também realizou adesão à plataforma Direitos Humanos e panfletagem na Feira Livre do bairro Vinhais. Hora do intervalo, eu volto daqui a pouco com mais informações do centro da cidade de São Luís. A gente volta já. 12 mil metros quadrados de reforma foram entregues à população hoje. O Largo do Carmo, a Praça João Lisboa ganharam um embelezamento há muito tempo esperado, com novo paisagismo e novas mobílias. Seu José sempre frequentava a Praça João Lisboa, mas deixou de visitar o espaço por conta do abandono. Hoje ele voltou à praça, que foi totalmente reformada e revitalizada. Estava precisando, estava tudo esbandalhado, acabado. Agora está muito bonita a praça. Hoje a Prefeitura de São Luís entregou a reforma da Praça João Lisboa, Largo do Carmo, Rua de Nazaré e entorno. Os espaços foram recuperados com novo paisagismo, mobiliários e iluminação, que inclusive ganhou luminárias em formato dos antigos lampiões, uma forma de resgatar as características antigas do espaço. Temos aqui mais um cartão postal para que as pessoas que moram em São Luís possam visitar, as pessoas que chegam na nossa cidade também possam visitar neste processo de revitalização do centro que está acontecendo ao longo de todo esse tempo. Nós temos espaços importantes
obras que também ainda estão em construção, alguns que já foram entregues, como a Praça da Bíblia, o Parque do Bom Menino, a previsão de entregar ainda no mês de novembro a Praça da Misericórdia, no mês de dezembro a Praça da Saudade, no mês de dezembro também a Fonte do Bispo, enfim, obras importantes que nós estamos entregando para a população e outras que estão também em andamento com a previsão de até o mês de dezembro fazer a entrega. Então, espaços importantes. A reforma atingiu cerca de 12 mil metros quadrados. O tradicional relógio do Largo do Carmo também foi restaurado. Em alguns trechos das vias, os paralelepípedos foram recolocados para retomar o aspecto da arquitetura colonial portuguesa. Esta obra é fruto de uma parceria entre o governo federal, através do IPHAN, e a Prefeitura de São Luís. E foi feito todo um projeto pensando na modernização da praça e, ao mesmo tempo, na manutenção histórica deste logradouro. Encontramos aqui, na execução da obra, o trilho do bonde, botamos ele à vista, né? Ele estava enterrado, tiramos todo o asfalto, devolvemos de volta o piso original, que era em paralelepípedo, fizemos todas as restaurações dos bustos, dos bancos, toda a pavimentação nova, toda a iluminação pública nova, ou seja, é uma revitalização completa da Praça João Lisboa. O prefeito Edivaldo Holanda Júnior garantiu que o município trabalha com um prazo para entregar as obras que ainda estão sendo feitas pelo programa São Luís em Obras, mas admite a possibilidade em não conseguir concluir todos os serviços. Ele espera que o novo gestor continue realizando os trabalhos em espaços tão importantes. Nós estamos trabalhando no sentido de poder entregar a maior quantidade possível de obras na nossa gestão. Claro que aquelas que não tiver condição de serem entregues, vai ficar a responsabilidade do próximo gestor de poder dar continuidade a essas obras que são obras importantes para a cidade de São Luís, mas nós já estamos entregando aí ao longo dos anos, né, de todos esses anos, várias obras. Muito bem, o Jornal da Guará fica por aqui. Uma ótima noite a você. Fica agora com os analistas Geraldo Jensen, Felipe Clã, Clodoaldo Corrêa, que recebem o advogado Sérgio Melo. Até amanhã.